Olá, como vai? Sou o pastor Celso Gioia. Quero falar com você hoje sobre alguns aspectos da novela Gênesis. Não sei se você assiste, muita gente assiste, pede que eu comente, e no presente momento está sendo contada a história de Abraão. Na história de Abraão, Deus aparece para ele, Deus fala com ele diversas vezes. Aliás, eu ousaria dizer que são 12 vezes. Isso extraído da Bíblia, literalmente, daquilo que a Bíblia fala. E nós notamos diferenças nas referências, nas formas que a Bíblia se refere a essa visita de Deus a Abraão. Então fique conosco até o final desse vídeo para entender muito bem como é que são essas manifestações de Deus, ou de Jesus, ou de anjos, no Velho Testamento, no Novo também, mas hoje nós vamos ficar com as manifestações que aconteceram com Abraão. E dessa forma você entender um pouquinho melhor, você quando lê a Bíblia visualizar melhor o que aconteceu, de forma a ter mais entendimento, ficar mais satisfeito com aquilo que você lê na Bíblia, com aquilo que você procura numa história bíblica. Também te peço, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos, assista os vídeos do nosso canal. Dessa forma você ajuda a divulgação do Evangelho de Cristo para outras pessoas nesses tempos tão difíceis, onde o lado espiritual deve ser investido, deve ser priorizado de forma tão grande como nos nossos dias. Então vamos lá, de uma forma resumida, depois eu faço um outro vídeo mais detalhado, com todas as 12 vezes que Deus se manifesta, que Deus fala com Abraão. Mas vamos, de uma forma mais leve, para o vídeo não ficar tão pesado, falar de algumas aparições. Vamos lá então, Gênesis 12, 1, a Bíblia diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui diz que o Senhor falou com Abraão. Não diz que ele apareceu, mas que simplesmente falou. Eu entendo da seguinte forma: no Velho Testamento, como o Espírito Santo ele ficava fora, o símbolo era uma capa, o símbolo da unção do Espírito Santo era a capa de Elias, né? Então, ele podia falar audivelmente ao homem. Então, quando diz, Deus falou com Noé, falou mesmo, Noé ouvia audivelmente. Por isso, os profetas do Velho Testamento, se profetizassem algo que não acontecesse, era sinal que eles tinham voluntariamente distorcido a vontade de Deus. Eles tinham inventado algo que Deus não falou ou distorceram algo que Deus falou, então eles mereciam morrer. Já no Novo Testamento isso não existe, por quê? Deus não fala mais audivelmente, ele fala dentro do coração do homem, onde habita o Espírito Santo. Somente um homem com a habitação do Espírito Santo pode profetizar. E quando ele faz isso, ele não tem certeza das palavras que foram ditas, ele sente, ele ouve dentro do coração. Então existe essa distinção muito clara entre o Velho e o Novo Testamento, são dispensações diferentes. Então, quando fala no Velho Testamento, Deus disse, ele disse mesmo, ele falou audivelmente com alguém. Então, na primeira manifestação de Deus aí, diz que o Senhor disse a Abraão. Uma outra coisa, quando a Bíblia diz o Senhor, é porque está escrito o tetragrama YHWH, que é o nome de Deus, e que os judeus liam como Adonai, então é traduzido como Senhor, mas está escrito YHWH, que é o Javé ou Jeová. Aí não vamos entrar na discussão de como se fala. E quando diz Deus, é porque está escrito Elohim, que é a forma plural da manifestação de Deus.
Então a gente é bom lembrar disso sempre. Elohim vai se referir sempre à divindade, os três juntos. E Senhor pode se referir a Deus, mas pode se referir também a Jesus. Eu entendo que na maioria das vezes é Jesus. Quem fala, o Deus que fala é Jesus. Quem tem boca é Jesus. O Deus Pai, ele é Espírito. Como diz lá em João 4, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele é Espírito, Jesus já não. Jesus teve criado para si um corpo. Lá em Colossenses 1,15 diz que ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, ele é o Deus que se pode ver. Nosso Deus, o Pai, ele não é visível. Então, quando aparece alguém, eu sempre aposto em Jesus. Alguém que tem imagem, alguém que é visível, é Jesus. Não é Deus se manifestando. Deus, quando se manifesta, ele vem de uma forma que não pode ser identificada. O fogo, a coluna de nuvem, o fogo na sarça. Então, aí a gente pode identificar como aparições de Deus. Quando é de Jesus, tem a imagem de um homem, né? Mas é o nosso Deus, é Jesus já trabalhando lá no Velho Testamento. Quem acha que Jesus estava de férias, não tinha nascido, é bobagem. Jesus é Deus, sempre existiu e ele trabalhou muito no Velho Testamento, como a gente pode ver. Outra manifestação está logo aí em seguida, no 12:7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Opa, olha a diferença. Apareceu o Senhor a Abraão. Então agora nós podemos perceber que houve uma aparição. A primeira vez só uma voz. Na segunda vez, Jesus já aparece a Abraão. Por que eu digo Jesus? Porque se fosse Deus, Abraão seria consumido, né? Abraão é um homem com defeitos, um homem falível, e todo homem que falava Deus apareceu e pensava, vou morrer, mas não morria. Por quê? Porque era Jesus se manifestando. Então nós percebemos aqui que, e na novela isso não apareceu, não mostrou Jesus aparecendo, o Deus aparecendo aqui, como diz aqui, o Senhor, né, aparecendo. Então, isso vem do que? Às vezes a tradição da interpretação da Bíblia não faz distinção e as pessoas não fazem também. Eu, como uma pessoa que eu gosto de entender, eu gosto de olhar para a cena e ver aquela cena, aquilo cai melhor dentro de mim, eu interpreto literalmente. E aqui está escrito apareceu. Então, se vê Jesus ali na frente de Abraão, ele é visível a Abraão, ele aparece a Abraão. Já em Gênesis 13:14 diz: o Senhor disse a Abraão, mas em Gênesis 15:1, na quarta aparição, veja só como se refere a Bíblia. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Ora, uma terceira forma diferente. Abraão teve uma visão de Deus ou de Jesus aqui, o Senhor. Eu gosto de interpretar como Jesus. Então Jesus aparece a ele em visão e diz para ele, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Outra forma diferente, aparecer em visão, não é aparecer como se fosse uma pessoa na presença da outra, mas é uma visão, algo assim esfumaçado, algo não nítido, não como se fosse uma presença física, mas algo que é visível, porque apareceu em visão, mas não se identifica exatamente como se uma pessoa estivesse ali. É uma visão, é como se fosse uma projeção holográfica, algo esfumaçado ou algo translúcido. Não era algo que Abraão disse, ele estava ali, era uma visão de Deus.
tá? Como teve Isaías, teve uma visão de Deus no trono. Então é uma terceira forma diferente. Então, essa palavra que eu estou trazendo para incentivar você a ler a Bíblia e interpretar conforme está escrito. Não ficar, é tudo igual, não, é diferente. Deus se manifestando de formas diferentes, através de Jesus, que é o grande representante da Trindade perante o homem. Ele é um intermediador. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus é esse intermediário e ele já começou o trabalho dele antes mesmo dele ter corpo. Então, quando você está vendo a novela, faça esse julgamento, leia lá e perceba se está sendo falado aquilo que está na Bíblia. Eu estou notando que não, porque logo na segunda aparição não aparece ninguém, não tem ali presente perante Abraão o Senhor. Então, entendo que é um erro, né? Está sendo cometido um erro ali. Deus aparece visivelmente na pessoa de Jesus. Bom, era isso que eu queria compartilhar com você hoje e nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.